A história, tal como uma roda gigante, gira sem parar. Cada volta traz consigo novas perspectivas, novos desafios e novas oportunidades. Assim como uma roda gigante, a história nos leva a alturas vertiginosas, onde podemos ver o panorama completo de nossas conquistas e fracassos, e depois nos desce aos vales profundos, onde enfrentamos as consequências de nossas ações. É como um carrossel, ora em momentos de glória, ora em períodos de sombra. Em um instante, estamos no auge do sucesso, iluminados pela luz do progresso e da inovação. No próximo, somos lançados na escuridão da adversidade, onde cada giro do carrossel nos lembra da fragilidade de nossas vitórias. O livro de Juízes, na Bíblia, é um retrato emocionante dessa dança eterna entre triunfo e tragédia. Ele nos mostra como a história é uma série de altos e baixos, onde cada geração enfrenta seus próprios desafios e tentações. A narrativa bíblica nos oferece uma visão profunda de como a humanidade lida com o sucesso e o fracasso, a fé e a dúvida. Nele, acompanhamos a saga do povo de Israel, oscilando entre a fidelidade a Deus e a tentação da idolatria. A cada ciclo, vemos como a devoção e a traição se alternam, criando um padrão de comportamento que se repete ao longo dos séculos. A história de Israel é um microcosmo da experiência humana, refletindo nossas próprias lutas internas entre o bem e o mal. É um ciclo marcado por erros, arrependimentos e novas chances. Cada erro cometido é seguido por um período de reflexão e arrependimento, onde o povo busca redenção e uma nova oportunidade para recomeçar. Este ciclo de queda e redenção é uma constante na história humana, mostrando que, apesar de nossos fracassos, sempre há uma chance de recomeçar. Imaginem a roda gigante. Lá no topo, a alegria da vitória, a proximidade com o divino. É um momento de êxtase, onde sentimos que tudo é possível e que estamos em harmonia com o universo. Mas, assim como a roda gigante, a história nos lembra que esses momentos são passageiros e que devemos estar preparados para os desafios que virão. Mas, com o giro lento, a sombra se aproxima. A memória da libertação se esvai, a fé se enfraquece e o povo se perde na idolatria. É um lembrete de que a complacência pode levar à decadência e que devemos estar sempre vigilantes para manter nossa fé e nossos valores. A memória da libertação se esvai, a fé se enfraquece e o povo se perde na idolatria. A história nos mostra que, quando nos afastamos de nossos princípios, corremos o risco de cair em padrões destrutivos de comportamento. A idolatria, seja ela literal ou metafórica, representa a perda de foco e a busca por soluções fáceis para problemas complexos. A decadência se instala, a roda atinge seu ponto mais baixo. É um período de escuridão, onde a esperança parece distante e o futuro incerto. No entanto, é nesses momentos de crise que a verdadeira força do espírito humano é testada, e que as sementes da renovação são plantadas. A opressão, consequência da infidelidade, se abate sobre Israel. A história nos ensina que as escolhas que fazemos têm consequências e que a infidelidade aos nossos valores pode levar a períodos de grande sofrimento. No entanto, também nos mostra que a opressão pode ser um catalisador para a mudança e a renovação. É nesse momento de desespero que o clamor de sofrimento ecoa, buscando o perdão e a intervenção divina. A história de Israel nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma possibilidade de redenção. O clamor por ajuda é um sinal de que a esperança ainda vive e que a intervenção divina pode trazer uma nova era de paz e prosperidade. O livro de Juízes não é apenas um registro do passado, é um espelho para o nosso presente. Ele nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como podemos aprender com os erros e acertos daqueles que vieram antes de nós. A história é uma professora sábia, e o livro de Juízes oferece lições valiosas para todos nós. Assim como o povo de Israel, somos tentados a repetir os erros do passado, a esquecer as lições aprendidas. A história nos mostra que a tentação de seguir caminhos fáceis e de ignorar os ensinamentos do passado é uma constante na experiência humana. No entanto, também nos lembra que temos a capacidade de aprender e de crescer a partir de nossas experiências. As crises,
tanto individuais quanto coletivas, muitas vezes são frutos de escolhas erradas, do abandono dos valores que nos sustentam. A história nos ensina que, quando nos afastamos de nossos princípios, criamos as condições para a crise e o conflito. No entanto, também nos mostra que, ao retornar aos nossos valores fundamentais, podemos encontrar o caminho para a recuperação e a renovação. Mas, assim como no tempo dos juízes, a esperança renasce quando reconhecemos nossos erros e buscamos a força para mudar. A história nos oferece inúmeros exemplos de como a humanidade pode se regenerar e encontrar um novo caminho, mesmo após períodos de grande dificuldade. A chave está em reconhecer nossos erros e em ter a coragem de fazer as mudanças necessárias. A história, nessa dança cíclica, nos convida à reflexão e à mudança. Ela nos lembra que, embora os ciclos de triunfo e tragédia sejam inevitáveis, temos o poder de influenciar o curso de nossa própria história. Ao aprender com o passado e ao fazer escolhas conscientes no presente, podemos criar um futuro mais brilhante e mais justo para todos. Depois da conquista da Terra Prometida, liderados por Josué, o povo de Israel prosperou. As colheitas eram abundantes, os campos férteis e a terra parecia retribuir com generosidade o esforço de seus habitantes. A prosperidade era visível em cada canto, e a promessa de uma vida plena parecia finalmente se concretizar. No entanto, a memória da libertação do Egito e a fidelidade a Deus foram desaparecendo com o passar das gerações. As histórias de milagres e intervenções divinas, que antes eram contadas com fervor, começaram a se perder no tempo. As tradições que mantinham viva a fé foram sendo esquecidas, e a conexão com o divino enfraqueceu. Confortáveis em sua nova terra, os israelitas se deixaram seduzir pelos costumes dos povos vizinhos, caindo na armadilha da idolatria. Os rituais estrangeiros, com suas promessas de prosperidade e proteção, pareciam tentadores. Aos poucos, os altares dedicados a Deus foram sendo substituídos por ídolos de madeira e pedra, e a pureza da fé foi corrompida. Esqueceram-se de que a verdadeira força estava na aliança com Deus. A fé, que antes era a fonte de poder e proteção, foi deixada de lado. A confiança nas promessas divinas foi substituída pela busca de soluções imediatas e tangíveis. A aliança sagrada, que era o pilar da nação, foi negligenciada. Essa fraqueza espiritual abriu caminho para a calamidade. Sem a proteção divina, os israelitas se tornaram vulneráveis. A resiliência que a fé proporcionava foi perdida, e a nação, antes forte e unida, começou a se fragmentar. A vulnerabilidade espiritual refletiu-se em todos os aspectos da vida, deixando o povo exposto a perigos internos e externos. Povos inimigos, antes dominados, se fortaleceram e impuseram seu domínio sobre as tribos de Israel. A fraqueza interna dos israelitas foi percebida por seus adversários, que aproveitaram a oportunidade para se reerguer. Tribos que antes eram submissas agora se tornaram opressoras, impondo suas leis e costumes sobre Israel. A opressão se tornou o preço amargo da infidelidade. A liberdade, que era um presente divino, foi trocada por correntes de servidão. A infidelidade ao pacto com Deus trouxe consequências severas, e o povo de Israel teve que pagar um preço alto por sua desobediência. A opressão não era apenas física, mas também espiritual e moral. A terra que antes era farta e abençoada, agora era palco de sofrimento e medo. Os campos, que antes produziam em abundância, tornaram-se estéreis. A desolação tomou conta da paisagem, e o desespero se instalou nos corações. O medo de novos ataques e a incerteza sobre o futuro tornaram a vida insuportável. Anos de paz e prosperidade foram trocados por décadas de servidão e humilhação. O povo, que antes caminhava com a cabeça erguida, agora vivia curvado sob o jugo de seus opressores. A humilhação diária corroía a dignidade e a esperança. A era de opressão parecia interminável, e a liberdade se tornou um sonho distante. É fácil, em tempos de bonança, nos descuidarmos dos valores que nos sustentam. A prosperidade pode nos levar a uma falsa sensação de segurança, fazendo-nos esquecer dos princípios que nos guiaram até ali. A complacência se instala e os valores fundamentais são negligenciados.
A história de Israel é um lembrete de que a vigilância é necessária, mesmo nos melhores tempos. Acomodamo-nos em nossa zona de conforto, esquecendo que a prosperidade não é um direito garantido, mas uma conquista de cada dia. A integridade, que é a base de uma vida plena, pode ser facilmente sacrificada em nome do conforto. Os israelitas, ao buscar prazeres imediatos, perderam de vista o que realmente importava. A história nos ensina que a verdadeira segurança está em manter nossos princípios, mesmo quando tudo parece estar bem. Assim como o povo de Israel, corremos o risco de nos perdermos na busca por prazeres imediatos, sacrificando nossa integridade e princípios em nome de uma falsa sensação de segurança. A história deles é um alerta para todos nós. A verdadeira prosperidade vem da fidelidade aos nossos valores e da aliança com o que é justo e bom. Não devemos permitir que o conforto nos desvie do caminho da retidão. Sob o peso da opressão, o povo de Israel se arrependeu de seus erros. Eles estavam perdidos, vagando em um deserto espiritual, sem direção e sem esperança. A opressão que enfrentavam não era apenas física, mas também espiritual, uma consequência direta de seus desvios e desobediência. A lembrança da aliança com Deus, antes esquecida, ressurgiu com força total. Essa aliança, gravada em pedra e em seus corações, era um lembrete constante do amor e da promessa de Deus. Eles começaram a se reunir, a relembrar os ensinamentos antigos e a renovar seus votos de fidelidade. Em meio ao sofrimento, clamaram por libertação, reconhecendo sua fragilidade e a necessidade da intervenção divina. Suas orações eram carregadas de lágrimas e arrependimento, um grito desesperado por ajuda. Eles sabiam que somente Deus poderia salvá-los da miséria em que se encontravam. Esse clamor, carregado de dor e arrependimento, ecoou até os céus. As nuvens se abriram, e a luz divina começou a brilhar sobre eles, um sinal de que suas preces estavam sendo ouvidas. O eco de suas vozes alcançou o trono celestial, tocando o coração de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor de seu povo. Ele não os abandonou em seu momento de necessidade. Em vez disso, ele respondeu com compaixão e amor, pronto para restaurar e renovar a aliança que havia sido quebrada. Apesar da infidelidade, o Senhor não os abandonou. Ele enviou sinais e profetas para guiá-los, para lembrá-los de sua presença constante. Mesmo quando se afastaram, Deus permaneceu fiel, esperando pacientemente por seu retorno. Como resposta ao arrependimento, suscitou líderes, os juízes, para guiá-los de volta ao caminho da justiça e da vitória. Esses líderes eram escolhidos a dedo por Deus, cada um com uma missão específica para libertar e proteger o povo de Israel. Esses homens e mulheres, imbuídos do poder divino, não eram apenas líderes militares, mas instrumentos de Deus para libertar e restaurar seu povo. Eles eram exemplos vivos de fé e coragem, inspirando todos ao seu redor a seguir o caminho da retidão. A história do clamor de Israel nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança nunca se apaga. A fé em Deus pode mover montanhas e transformar vidas. Quando tudo parece perdido, é a esperança que nos mantém firmes e nos dá força para continuar. Quando reconhecemos nossos erros e buscamos a Deus com sinceridade, abrimos caminho para a transformação. A verdadeira mudança começa no coração, com um desejo genuíno de se reconciliar com o Criador. Esse é o primeiro passo para uma vida renovada e cheia de propósito. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para rompermos com ciclos de sofrimento e encontrarmos a redenção. É um ato de humildade e coragem, que nos permite deixar o passado para trás e abraçar um futuro cheio de esperança e possibilidades. A história de Israel é um testemunho poderoso do que pode acontecer quando nos voltamos para Deus com todo o nosso coração.